Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar os resultados do final de semana do Mundo da Bola. Vamos começar aqui com os campeonatos estaduais, né? Começando pelo Campeonato Paulista. Portuguesa de Desportos 2, Primavera 1. No Clássico Campineiro, Guarani 1, Ponte Preta 0. Também, clássico, vamos dizer assim, gente, o clássico Sansão, né? Como é conhecido. São Paulo 2, Santos 0. São Bernardo 1, Bragantino também 1. Palmeiras 0, 1 para o Botafogo de Ribeirão Preto. Aqui, Campeonato Paulista. E, bom, passando também de lambuja, gente, aqui, né? Porque tem a ver, né? Porque esse time não jogou pelo Campeonato Paulista nesse final de semana. O Corinthians venceu o Flamengo 2-0 e conquistou a Copa Rei, a Supercopa do Brasil, né? Corinthians 2, Flamengo 0, Corinthians campeão da Supercopa do Brasil. Vamos lá, gente, resultados aqui pelo Campeonato Baiano. O Bahia venceu o Porto Esporte Clube, né? Ou Porto Seguro, por 3-1. O Vitória da Bahia, ou Esporte Clube Vitória, venceu aqui o Barcelona de Ilhéus por 2-0. Campeonato Baiano. Campeonato Pernambucano. Última rodada da primeira fase. O Maguari venceu o Jaguar 2-1. O Decisão venceu o Retrô 1-0. Também aqui o Náutico venceu o Vitória de Santo Antão 3-2. E no clássico tivemos aqui a vitória do Sport Recife sobre o Santa Cruz 2-1. Campeonato Pernambucano. Campeonato Paraibano. O Sport Clube de Patos venceu o Souza da Paraíba 1-0. O 13 da Paraíba venceu o time do Confiança de Sapé 1-0. E no clássico, o Campinense venceu o Botafogo da Paraíba 4-1. Detalhe, né? O gol do Botafogo da Paraíba foi marcado pelo experiente Nenê, ex-Vasco da Gama, Juventude, Paris Saint-Germain. Ele marcou o gol de honra do Botafogo da Paraíba no clássico Campeonato Paraibano. Vamos lá, gente. Itabaiana 0, Lagarto 0 e Sergipe 1. Confiança de Sergipe 0 no clássico. Campeonato Sergipano. Campeonato Cearense. Ceará 4, Horizonte 0. Fortaleza 1, Iguatu também 1. Campeonato Cearense. Vamos lá, gente. Imperatriz e Iape 0-0. Tum e Motoclube 2-2. Sampaio Corrêa 6, ITZ 0. Aqui também, Campeonato Maranhense. Vamos lá, gente. O Maranhão venceu o Luminense por 1-0. Campeonato Maranhense. Campeonato Piauiense. O Atlético Piauiense venceu o Piauí por 4-1. O Parnaíba empatou com Altos em 0-0. E o Fluminense do Piauí venceu Teresina por 1-0. Campeonato Piauiense. Vamos lá, gente. Campeonato Alagoano. O Asa de Arapiraca venceu o CRB 3-0. O CSA venceu o CSE por 1-0. Campeonato Alagoano. Campeonato Potiguar. O Potiguar de Mossoró venceu o Laguna SAF por 1-0. O QFC perdeu para o América de Natal 1-0. E o Potiguar Seriduense perdeu por 4-2 para o ABC de Natal. Aqui tivemos o 100º gol do Alisson
né? Pelo ABC de Natal, né? Alisson, gente, é aquele mesmo, tá? Já passou pelo Cruzeiro. Ele é ídolo lá no ABC de Natal e chegou ao seu 100º gol com a camisa do ABC. Beleza? Campeonato Potiguar. Vamos lá, gente, aqui também, Campeonato Candango, Campeonato Brasiliense. O Brasiliense venceu o Samambaia por 1-0. O Paranoá perdeu para o Gama pelo placar de 4-1. Campeonato Brasiliense. Mundial de Clubes Feminino. Tivemos a grande final e o Arsenal da Inglaterra venceu o Corinthians por 3-1 na final da Copa Mundial de Clubes Feminina. Arsenal campeão. O Corinthians fica com o vice-campeonato. São Francisco e Remo 0-0. Capitão Poço 0. Paysandu 1. Campeonato Paraense. Campeonato Goiano. O Craque de Catalão empatou em 0-0 com o Atlético Goianiense. E no Clássico, o Goiás venceu o Vila Nova por 1-0. Campeonato Goiano. Vamos lá, gente. O Batá da Guaçu venceu aqui o Corumbaense 3-2. Campeonato Sul Mato Grossense. Campeonato Mato Grossense. O time aqui do Cuiabá venceu Nova Mutum 2-1. Campeonato Amazonense. O Princesa dos Solimões empatou com o Amazonas 1-1. Mais um resultado aqui pelo Campeonato Sul Mato Grossense. O Iviema perdeu para o Operário do Mato Grosso do Sul por 3-1. Pelo Campeonato Mato Grossense, tivemos aqui a vitória do Luverdense sobre o Chapada por 1-0. Campeonato Mato Grossense. Campeonato Paranaense. O Curitiba venceu o Cianorte por 1-0 num gol hiper esquisito. Basicamente, o goleiro do Curitiba foi bater o tiro de meta já perto dos 40 do segundo tempo, Pedro Rangel. Ele bateu para frente e a bola foi indo. E aí, o goleiro do Cianorte, o Felipe Garcia, estava adiantado. A bola, ao que parece, tocou no chão, passou por cima do goleiro do Cianorte e o gol do Curitiba foi do Pedro Rangel, goleiro, batendo o tiro de meta e vencendo por 1-0. Tá? Campeonato Paranaense, já nas suas fases eliminatórias. O Londrina empatou aqui com o Independente São Joséense por 1-1. Aqui também, Campeonato Paranaense. Detalhe, né? O Gilberto, atacante, aquele mesmo, em São Paulo, Santa Cruz, estreou pelo Londrina, né? No dia de hoje, contra o Independente São Joséense. Teve a chance de fazer o Londrina vencer o jogo num pênalti. Ele bateu e o goleiro do Independente fez a defesa. Campeonato Paranaense, fase quartas de final. Vamos lá, gente, mais um resultado pelo Campeonato Paranaense. O Azures perdeu por 2-0 para o Operário do Paraná. Campeonato Catarinense, o Camboriú perdeu aqui para o time do Avaí, 2-1. A Chapecoense venceu o Criciúma, 2-1. O Brusque empatou com Concórdia, Brusque 0, Concórdia 0, Campeonato Catarinense. Guaraí 0, Tocantinópolis 2, Campeonato Tocantinense. Ji-Paraná 1, Atlético Rondoniense 0, Campeonato Rondoniense. Baré 3, Atlético Roraima 0, Campeonato Roraimense. Vamos lá, gente. Campeonato Carioca, Fluminense 1, Botafogo 0, Sampaio Corrêa do Rio 1, Boa Vista também 1. Campeonato Carioca. Campeonato Mineiro. O Pouso Alegre perdeu para o Atlético Mineiro 3-1. O Cruzeiro venceu o Betim 1-0. O América Mineiro venceu a URT por 1-0. Campeonato Mineiro.
Campeonato Carioca, mais um resultado. O Bangu venceu o Nova Iguaçu 2-1. Campeonato Carioca. Campeonato Gaúcho, Internacional 1, Caxias 0. Grêmio 1, Juventude também 1. Pelo que eu entendi, última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Sertãozinho e Linense 0-0. Taubaté 0, Ituano 1. Campeonato Paulista, Série A 2. Campeonato Argentino, Rosário Central, repetindo. Campeonato Argentino, Rosário Central 0, River Plate 0. Supercopa do Uruguai, 0-0 para Nacional e Peñarol. 4-2 Peñarol nos pênaltis. Peñarol campeão da Supercopa do Uruguai. Vamos lá, gente. O Tigre venceu o León 2-1. O América do México venceu o Necaxa por 2-0. O Tijuana empatou em 2-2 com o Monterrey, Campeonato Mexicano. Também aqui, vamos lá. Limache 3, Colo-Colo 1, Campeonato Chileno. O time aqui do PSV venceu o Feyenoord por 3-0, Campeonato Holandês. Excelsior 2, Ajax 2, Campeonato Holandês. O Celtic venceu aqui por 2-0. O time aqui, vou dar uma checada, gente, tá? Mas 0-0 para Hibernian e Glasgow Rangers, Campeonato Escocês. Vamos lá, gente. O Falkirk perdeu por 2-0 para o Celtic, Campeonato Escocês. Nacional da Madeira 1, Sporting 2. Aqui também Campeonato Português. Benfica e Tondela 0-0, Campeonato Português. Vamos lá, gente. O Lens venceu o Le Havre 1-0. O Olympique de Marseille empatou com Paris FC 2-2. PSG 2, Strasbourg 1. Lille 1. Lille 1, Lyon 0. Campeonato francês. Vou dar uma checada nesse placar aqui do Lille, beleza? Campeonato francês. Vamos lá, gente. Correção de placar. Campeonato francês. Lille 0, Lyon 1. Campeonato francês, tá? Campeonato espanhol. Levante 0, Atlético de Madrid 0. Real Madrid 2, Rayo Vallecano 1. Barcelona 3, Elche 1. Campeonato espanhol. Konyaspor 1, Besiktas 2. Kayserispor 0, Galatasaray 4. Campeonato turco. Napoli 2, Fiorentina 1, Juventus 4, Parma 1. Também aqui tivemos o empate entre Atalanta e Como, 0-0. Cremonese 0, Inter de Milão 2. Campeonato italiano. Passando rapidamente aqui, gente, a escalação do Bayern de Munique, né, que entrou em campo contra o Hamburgo. Aí foi o Neuer no gol. Na lateral direita, o Stanisic. Na defesa, Kim Jae e o Upamecano. Na esquerda, o Afonso Davies. Kimmich, Pavlovic e também o Lennart Kahl. Beijo. O Olise por um lado, Gnabry pelo outro e Harry Kane centralizado, beleza? Essa foi a escalação. Everton e Brighton 1-1. Aqui mais um resultado pelo campeonato inglês. Pelo campeonato alemão, o Colônia venceu o Wolfsburg 1-0. Vamos ver aqui. O Hamburgo empatou com o Bayern de Munique 2-2. O Augsburg venceu o São Paulo 2-1. Aqui também tivemos o Stuttgart vencendo por 1-0 o Freiburg. Borussia Dortmund 3, Heidenheim 2. Aqui campeonato alemão. O Bayer Leverkusen venceu o Eintracht Frankfurt 3-1. Aqui campeonato alemão. Hoffenheim 3, Union Berlin 1, mais 05 2, RB Leipzig 1.
E também aqui Borussia Mönchengladbach 1 também para o Werder Bremen, campeonato alemão. Passando rapidamente aqui, gente, a escalação do Bayern de Munique, né, que entrou em campo contra o Hamburgo. Aí foi o Neuer no gol, na lateral direita o Stanisic, na defesa Kim Jae e o Upamecano, na esquerda o Afonso Davies, Kimmich, Pavlovic e também o Lennart Kahl, beijo. O Olise por um lado, Gnabry pelo outro e Harry Kane centralizado, beleza? Essa foi a escalação. O jogo em si, gente, primeiro tempo, o Bayern de Munique começou tentando partir para cima, tentando se impor, mas quem se impôs foi o Hamburgo, partindo para cima com bom futebol, toques rápidos e, bom, em uma jogada, o Hamburgo foi lá e fez 1-0, gente, tá? Uma bela jogada por sinal, tá? Fez 1-0. O Bayern de Munique se impôs e conseguiu empatar ainda no primeiro tempo com o Harry Kane, né? No primeiro tempo, gente, vale dizer, muito igual, pouco mais pendendo para o lado do Hamburgo, porque criou mais do que o Bayern de Munique, tá? Então, 1-1, o Bayern de Munique saiu no lucro com esse empate no primeiro tempo. Não jogou terrivelmente o primeiro tempo, mas também tenho que dizer aqui que o Hamburgo jogou melhor. Então, 1-1, primeiro tempo. Ficou um placar, diria que se saísse com a vitória do Hamburgo no primeiro tempo, faria mais sentido. Beleza? Segundo tempo. Segundo tempo, gente, o Bayern de Munique virou, acho que nos primeiros 5 minutos, com o Luiz Dias. Ele recebe uma bola do Olise, faz 2-1 para o Bayern de Munique. Quando o jogo parecia se encaminhar para uma vitória do Bayern, ou para uma calma do Bayern de Munique no jogo, um novo contra-ataque do Hamburgo, o jogador entra cara a cara, empata o jogo. E aí, gente, vira trocação. Basicamente isso. O Bayern de Munique teve chances para fazer o terceiro, teve chance com o Olise, Luiz Dias, teve chances, mas o Hamburgo também teve chances, bolas perigosas, bolas ali que de fato podiam ter entrado. E, por exemplo, uma bola que o jogador do Hamburgo consegue tirar o Neuer da jogada, o Neuer sai errado, o jogador do Hamburgo sem goleiro chutou e o Davies, lateral do Bayern, salva em cima da linha, né? Teve bola do Bayern de Munique também que bateu na mão do jogador do Hamburgo, um possível pênalti que o árbitro não teria marcado, mas pelo que se viu no VAR, não foi pênalti, mas foi um lance duvidoso. Teve chance do Bayern também, né? Ali com o Harry Kane, com alguns outros jogadores, mas é isso. Placar final, 2-2, merecido empate, tá? De fato, não teve alguém que foi superior, extremamente superior ao outro. Houve fases no jogo em que o Bayern de Munique foi melhor, fases no jogo em que o Hamburgo foi melhor. Então, 2-2 ficou merecido. Diferença para liderança, Borussia Dortmund está diminuindo, hein? O Bayern de Munique agora com 6 pontos de diferença na liderança. Já foi de 11, caiu para 6. Então o Bayern de Munique chega a 2 jogos consecutivos sem vencer na Bundesliga. Pela primeira vez na temporada, tá? Vale citar. É isso, galera. Abraço a todos. Até a próxima. Deixa um like aí. E fui! Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, gente, esse vídeo aqui, agora, nessa parte aqui desse... É um mini vídeo, na verdade, né? Para fazer uma correção e passar alguns campeonatos estaduais de resultados aí que eu não passei. Beleza? Vamos lá? E possivelmente também botar jogos dessa segunda-feira também aqui para os amigos, né? Vamos lá? Senador Guilmar de 1 também para o Galvez. Santa Cruz do Acre 0 aqui para o Vasco do Acre. Campeonato acreano. Vamos lá, gente. Vitória do Espírito Santo 2. Capixaba Esporte Clube 0. Aqui Campeonato Capixaba. Também aqui Guaporé 2. Barcelona de Rondônia 0. Barcelona de Rondônia 0. Guaporé 2. Campeonato Rondoniense.
Vamos lá, gente. A correção que eu quero fazer foi no placar do jogo entre Corinthians e Arsenal. Futebol feminino, final do Mundial de Clubes feminino, né? O Arsenal venceu o Corinthians por 3-2 e não por 3-1. É interessante, né, gente? Se os amigos forem pesquisar, o site do ESPN Brasil estava dando que o Corinthians perdeu para o Arsenal por 3-1. Já o site da CNN falou que o Corinthians perdeu para o Arsenal por 3-2. Eu vou aqui por informação que eu peguei de rádios, tá? E, bom, Arsenal 3, Corinthians 2, Arsenal campeão, de fato, do Mundial de Clubes feminino, tá? Jogos dessa segunda-feira, gente, vamos lá? Meio-dia e 15, o Al Riyad vai encarar o Al Nasser, Campeonato Saudita. 2 horas da tarde, Kocaelispor vai encarar o Fenerbahçe, Campeonato Turco. 2 horas da tarde. Também aqui vamos ter às 2h30, clássico pelo Campeonato Saudita. O Al Hilal vai encarar o Al Ahly Saudi, Campeonato Saudita, 2h30 da tarde. Vamos lá, gente. Braga e AVS, 3h45 da tarde, nesta segunda-feira, Campeonato Português. Roma e Udinese, 4h45 da tarde, Campeonato Italiano. Vamos lá, gente, mais jogos por aqui. 5 horas da tarde, Mallorca e Sevilha, Campeonato Espanhol. O Burnley vai encarar o Sunderland. 5 horas da tarde, Campeonato Inglês. 5h45 da tarde, Porto e Casa Pia, Campeonato Português. Vamos lá, gente. Maricá e Volta Redonda, hoje, 5 horas da tarde, Campeonato Carioca. 7 horas da noite, Floresta e Ferroviário, Campeonato Cearense, 7 horas da noite, também nessa segunda-feira. Vamos lá, gente. Braga e AVS, 3h45 da tarde, nessa segunda-feira, Campeonato Português. Roma e Udinese, 4h45 da tarde, Campeonato Italiano. Passando outros resultados aqui, gente. O Porto Velho venceu o Genos por 2-1, Campeonato Rondoniense. Mirassol e Novo Horizontino, 0-0, Campeonato Paulista. Vamos lá, gente. O Rio Negro perdeu para o São Raimundo 2-1, aqui Campeonato Roraimense também, gente. Bom, gente, um vídeo mais curto para passar a agenda de hoje e alguns resultados que eu não passei. Beleza? Peço o like dos amigos e